Muito bem, hoje é a nossa última aula antes da prova, a gente vai ver mais algumas reduções de NP completude. Quando a gente fala de redução de NP completude, existem basicamente dois tipos de reduções que acabam aparecendo assim. Algumas são com transformações muito pequenas ou simples na instância de um problema para adaptar para outro, né? Quando a gente tem problemas que são de alguma forma têm características muito parecidas e às vezes a gente precisa fazer uma transformação maior, né? A gente está lidando, por exemplo, com problemas de naturezas muito diferentes, né? Como foi o caso do SAT e da Click, em que um era um problema de lógica e o outro é um problema em grafos. Ou às vezes são até problemas sobre o mesmo tipo de objeto, por exemplo, de dois problemas em grafos que a gente está reduzindo de um para o outro, mas eles são problemas também muito diferentes, né? E aí, nesses casos, a gente precisa ter um pouco mais de trabalho na transformação. Então, a gente já viu uma transformação dessa um pouquinho mais, digamos assim, uma construção um pouquinho mais complicada na aula passada. Os exemplos que a gente vai ver hoje são, eu imagino, eu acredito, um pouco mais simples. E se der tempo, eu vou esboçar a ideia de uma outra prova mais complicada no final, que seria, digamos assim, um exemplo de uma prova mais próxima do que acaba aparecendo na literatura mais frequentemente, né? Infelizmente, nem sempre a gente consegue uma prova muito simples, uma redução muito simples para os problemas que a gente realmente precisa resolver. Bom, o conteúdo da prova vai ter a aula de hoje, tá? Mas eu vou colocar mais um ou dois links de YouTube para vocês assistirem depois, de conteúdo que trata do que a gente faz quando a gente tem um problema que é NP completo, né? Existem várias maneiras de abordar problemas que são NP completos, tá? Uma delas é o que boa parte das pessoas fazem na prática, que é utilizar heurísticas, né? Que são estratégias que não te dão nenhuma garantia sobre a solução, né? Então é um estudo mais empírico, você testa alguma coisa, vê se a resposta foi boa para os seus exemplos, se foi ruim, você tenta encontrar uma outra estratégia e testa diferentes estratégias e vê qual que funciona melhor. Mas do ponto de vista formal, né, igual a gente vê aqui no curso, que a gente quer garantias que as respostas estejam sempre certas, ou pelo menos algum tipo de garantia, né, que se não for exatamente a resposta certa, é pelo menos uma coisa parecida com a resposta certa. Os dois vídeos que eu vou colocar para vocês são duas estratégias que vão em direções diferentes, mas nesse sentido, de eu posso não conseguir resolver o problema sempre, mas pelo menos eu quero alguma garantia. Ou melhor, eu posso não conseguir resolver o problema sempre de maneira eficiente, mas eu ainda quero resolver esses problemas difíceis com algum tipo de garantia, seja garantia de corretude, abrindo mão da eficiência, ou garantia de eficiência, abrindo mão da corretude, mas só um pouquinho. Abrindo mão no sentido, eu posso não encontrar o ótimo, mas eu vou encontrar uma coisa que pelo menos é próxima do ótimo, num sentido bem formal. Muito bem, então na aula passada a gente viu a redução em detalhes, né, do SAT, a gente fez a redução para clique, e com isso a gente concluiu que clique, a existência da redução, né, juntamente com a prova de que clique pertence ao NP, levou a gente a concluir que clique é NP completo, tá? O que não significa que não existe um algoritmo polinomial, mas é uma evidência forte de que, se existir, é um algoritmo bem complicado. Né? Por quê? Porque se existir um algoritmo polinomial para clique, a gente sabe que P é igual a NP e, portanto, a gente conseguiria algoritmos polinomiais para um montão de problemas diferentes, não só para clique. Tá? Hoje a gente vai ver alguns outros problemas. A gente vai começar falando do problema do conjunto independente. Tá? Então, o que é um conjunto independente num grafo? Então, é um problema muito parecido com a clique, tá? Então, a entrada é um grafo e o inteiro K igualzinho lá no problema da clique. E a pergunta é: existe conjunto independente S
com tamanho pelo menos K? Essa é a pergunta. Então, esse é o problema do conjunto dependente. Então, para entender direitinho o que é isso, a gente tem que definir o que é um conjunto independente, tá? Então, um conjunto independente S é um em um grafo G é um conjunto que é um subconjunto do conjunto de vértices G, tal que para qualquer par de vértices que eu pegar dentro de S, eles não são adjacentes, ou seja, não tem uma aresta entre eles, tá? Então, de certa forma, é o contrário da clique, né? A clique a gente queria que para cada par de vértices a gente tivesse uma aresta, para o conjunto dependente a gente quer um conjunto que nenhum par de vértices é adjacente entre si, tá? E, bom, o que a gente vai o que a gente vai afirmar aqui é conjunto dependente é NP completo, tá? Então, para mostrar que ele é NP completo, de novo, a gente tem que mostrar que ele pertence a NP, a gente tem que mostrar que ele é NP difícil. Pertencer a NP é muito parecido com clique, eu não vou fazer, tá? Então, vocês façam como exercício. Então, o que a gente vai fazer aqui é a redução de clique para conjunto independente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é isso daqui. A gente vai mostrar uma redução polinomial de clique para conjunto independente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um grafo G e um inteiro K. Isso aqui é uma instância do problema clique. E a gente vai fazer uma transformação T, que vai gerar uma instância de conjunto dependente, que eu vou chamar de G', K'. Tá? Então, eu tenho que descrever como que essa transformação é feita. Então, pegar uma instância, vou pegar um grafo e um inteiro K, e a pergunta é se esse grafo tem uma clique de tamanho K. Eu não vou responder essa pergunta. O que eu quero fazer é construir uma instância do problema de conjunto dependente, que vai ser para algum grafo G' e para algum inteiro K', de maneira que vai ter um conjunto independente para esse novo grafo com esse novo inteiro, se somente se tinha uma clique para aquele grafo G com aquele inteiro K. Tá? Sim, pode falar. Professor, por que o senhor escolheu ali o clique e não o SAT? Porque o problema parece mais parecido, né? O problema, a definição do problema é mais parecida com o do problema do conjunto independente, então eu não tem uma regra para isso, tá? A gente, quando vai fazer uma redução, a gente não sabe de onde vai ser mais fácil, mas o motivo de eu ter escolhido é que a redução vai ser mais simples se eu fizer a partir do problema da clique. Tá, mas eu posso fazer de qualquer problema NP difícil. Então, eu já sei que o SAT é NP difícil, o 3 SAT é NP difícil, o clique é NP difícil, qualquer um dos três são candidatos, eu escolhi clique. Certo. E isso realmente é uma questão importante, tá? Quando a gente tem um problema que a gente quer mostrar que é difícil, às vezes, encontrar uma redução a partir de um problema é muito mais fácil do que encontrar uma redução a partir de outro. Tá? Então, às vezes, tem alguns problemas que quando você olha, você pensa assim, pô, esse problema é tão parecido que é muito fácil encontrar redução. Enquanto para outros seria muito mais complicado. Então, vamos lá. Então, imagina que eu tenho um grafo aqui, e aí eu quero saber se tem uma clique de tamanho K. Mas o que é uma clique? Bom, uma clique é um conjunto de vértices que todo mundo... Todos os vértices desse conjunto são vizinhos entre si. Tá? No problema do conjunto dependente, é uma coisa muito parecida, só que o conjunto dependente é o oposto, né? É um conjunto de vértices onde não tem nenhuma aresta entre eles. Então, o que parece ser uma boa ideia aqui para eu tentar conectar esses dois problemas? Você pode complementar o grafo? Eu posso complementar o grafo, ou seja,
dado um grafo G aqui, se eu fizer o grafo complemento dele, o que é o grafo complemento? Eu adiciono as arestas que estão faltando e removo as que já tinha. Então, se aqui nesse grafo eu tenho uma clique de tamanho K, o mesmo conjunto de vértices do lado de cá não vai ter nenhuma aresta. Então, do lado de cá eu vou ter um conjunto independente de tamanho K. E vice-versa, né? Se eu tenho um conjunto dependente de tamanho K do lado de cá, na direita, então, do lado esquerdo, aquele mesmo conjunto de vértices, eu vou ter todas as arestas possíveis e, portanto, vai ser uma clique. Tudo bem? Então, a gente pode usar essa ideia para a nossa redução. Então, a nossa redução pode ser uma coisa do tipo... Então, seja G barra o complemento de G. Isso eu estou só definindo a notação, tá? Ou seja, o conjunto de vértices do complemento é exatamente o mesmo conjunto de vértices do grafo original, mas o conjunto de arestas do complemento são exatamente os pares UV, tais que... Bom, o V é o conjunto de vértices, mas os caras que não pertencem ao grafo original. Exatamente os pares que não são adjacentes no grafo original. Tá? Então, essa é a definição de complemento. Então, por exemplo, se o meu G fosse alguma coisa assim, tá? O que seria o meu G barra? A, B, C, D, E. A, B, C, C, D e E. Então, vou fazer em vermelho aqui, tá? Então, todas as arestas que estiverem faltando lá. Então, o C lá é vizinho só do D. Então, aqui ele vai ter que ser vizinho de todos os outros três. Mesma coisa para o E. Lá ele era vizinho só do D, aqui ele vai ter que ser vizinho de todos os outros três. O D, lá era vizinho de todo mundo. Então, aqui no complemento ele não vai ser vizinho de ninguém. E, bom, o AB eles eram vizinhos, lá no complemento eles não são vizinhos. Então, se esse grafo da esquerda é o meu grafo G, esse grafo da direita é o meu grafo G barra, e essa é a definição de complemento de um grafo. E por que isso é interessante? Porque a gente viu que tem uma correlação entre cliques num grafo e conjunto dependente no outro, ou o contrário, né? Conjunto dependente num grafo e cliques no complemento dele. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar os grafos, os vértices A, B e D, nesse exemplo que a gente viu aqui no grafo G, é uma clique de tamanho 3, no complemento ali do lado direito, é um conjunto independente de tamanho 3. Tá? E vice-versa, né? Se a gente pega, por exemplo, B, C e E, na esquerda é um conjunto dependente de tamanho 3, na direita é uma clique de tamanho 3. Tá? Então, isso motiva a gente a fazer uma redução assim. Imagina que eu tenho aquela instância de clique e a gente sabe que o que a gente tem que fazer é descrever como que a gente constrói a instância de conjunto independente, né? Então, o que a gente tem que dizer é como é que a gente vai construir esse I2 aqui. Né? A gente está definindo agora essa transformação aqui que leva instâncias de clique para instâncias de conjunto independente. E aí, bom, parece uma boa ideia tentar olhar para o complemento, né? Então, o que acontece se a gente fizer isso aqui? Então, vamos definir o G' como sendo simplesmente o complemento de G, tá? Então, imagina que eu tenho uma clique de tamanho K em G. O que eu sei sobre aquele mesmo conjunto de vértices em G'? De novo, imagina que eu tenho uma clique de tamanho K em G. O que eu sei sobre aquele conjunto de vértices se eu olhar para o G'? O G' eu defini como sendo complemento aqui, ó. Conjunto de vértices que era
que era um clique em G, é um independent set em G'. Vai ser o conjunto dependente de G'. Então, se eu tinha uma clique de tamanho K lá, eu vou definir o seguinte, ó, vou definir o meu K'. O que é o K'? É o K da instância do conjunto independente. Eu vou definir o K' como sendo K também, tá? Então, o I2 vai ser simplesmente esse par, G', K', dessa maneira que eu defini aqui acima. Tá? E essa é a redução. Acabou a redução. Tá? Note que I2 pode ser construído em tempo... Quanto tempo a gente precisa para construir esse G'? Para fazer o complemento do grafo? Imagina que o G esteja representado por uma matriz de adjacência, por exemplo. E ao quadrado. Será que é... N ao quadrado é para fazer, né? Você percorre a matriz de adjacência, você ignora a diagonal principal, mas o resto da matriz, onde tiver 0, você troca para 1. Onde tiver 1, você troca para 0. Tá? Então, dá para fazer isso aqui em tempo O de N ao quadrado, basicamente. Tá? Mesmo que tivesse com lista de adjacência, você pode precisar de N ao quadrado, tá? Porque, de repente, o grafo G tem muito pouca aresta, mas o G' vai ter muita aresta. Ele pode ter da ordem de N ao quadrado. Então, dá para fazer em tempo N ao quadrado tranquilamente. Então, a gente tem a nossa transformação e a gente sabe que dá para fazer ela em tempo polinomial. Tá? E agora, a gente tem que mostrar que isso é uma redução válida. Tá? Ou seja, se a resposta for sim para o primeiro, então é sim para o segundo. Se for sim para o segundo, então é sim para o primeiro. Tá? Então, suponha que I1 seja uma instância sim de clique. Então, eu quero mostrar que é uma instância, o I2, que eu construí seguindo essas 3 linhas de descrição da transformação aí de cima. Quero mostrar que isso é uma instância sim de conjunto dependente também, tá? Então, mas se ele é uma instância assim, eu sei que existe uma clique de tamanho pelo menos K, né? Então, eu posso assumir isso, né? Então, suponha que seja uma instância assim e seja S uma clique de tamanho pelo menos K, tá? Bom, pela definição de complemento, o que a gente sabe? A gente sabe que cada aresta que existe vai virar uma não aresta no complemento. Então, pela definição de complemento, se esse S era uma clique, S vai ser o quê? Um conjunto independente em G'. Tá? Mas S tem tamanho pelo menos K e K é igual a K'. Então, S tem tamanho pelo menos K'. Tá? Então, como K igual a K' e a cardinalidade S é pelo menos K, então a cardinalidade S é pelo menos K' e S é um conjunto... Bom, e S então é um conjunto... A gente sabia que ele era um conjunto dependente de G' e a gente sabe que ele tem tamanho pelo menos K'. Então a gente sabe que 2 é uma instância assim. Tudo bem? Tudo bem? Professor,
Diga. Eu tenho uma dúvida um pouco mais geral, mas tem a ver com a redução. É que, assim, nesse caso e nos outros que a gente tem visto, a redução consiste de chamar uma transformação em cima do problema original e uma chamada ao segundo algoritmo, né? Algoritmo do problema, ao problema que eu quero provar que é NP difícil. Essa cardinalidade de uma transformação e uma chamada, ela tem que ser mantida? Ou, por exemplo, eu posso fazer uma transformação, chamar o segundo problema, transformar mais um pouquinho, chamar de novo o segundo problema, e isso ainda é considerado uma transformação polinomial? A gente, a rigor, a gente não está fazendo chamada a nada. Tá? O que a gente faz é pegar uma instância de um problema e transformar em uma instância de outro problema. Se eu entendi direito a sua pergunta, uma coisa que é natural a gente pensar será que... Porque a motivação da gente usar a transformação tem a ver com essa chamada, né? Se eu tivesse um algoritmo para o segundo problema, eu poderia usar a transformação junto com esse algoritmo para o segundo para resolver o primeiro. É isso que você está chamando de chamada? É como se fosse assim, deixa eu tentar me explicar, porque é difícil de explicar, mas é como se fosse assim, eu consigo uma transformação, por exemplo, vamos pegar um exemplo de grafos mesmo, adicionando um vértice a mais e passando para o segundo problema, mas isso só não me garante a resposta. Eu precisaria depois adicionar um outro vértice, chamar o segundo e fazer isso para todos os vértices, e se o segundo retornar não para todos os vértices, aí eu tenho certeza que... Esse tipo de coisa, sabe? Tá. Isso que você está falando é o que as pessoas na literatura chamam de uma Turing ou Turing Reduction, uma redução de Turing. O que a gente está fazendo é uma Karp Reduction, onde a gente está efetivamente reduzindo. Então, o que é uma Turing Reduction? Você pega uma instância de um problema, π, e aí você quer reduzir o problema π', e o que você faz você faz redução para várias instâncias, olha a resposta de todas elas, e a partir da resposta delas você conclui alguma coisa para a primeira. Isso. Isso é uma Turing Reduction, e aí, por exemplo, se a resposta delas for não para todas, eu sei que a resposta é não para o meu problema original, ou o contrário, se a resposta for não para pelo menos uma, então eu sei que a resposta é não para o meu problema original, alguma coisa assim, ou a resposta é sim, né? Para a definição de NP completude, de NP dificuldade, a gente trabalha só com Karp Reduction. Então, a gente pega uma instância do problema π e a gente transforma em uma instância do problema π'. Então, é uma redução 1 para 1 mesmo. Entendi. Tá? Então, a princípio, Turing Reductions estão fora do que a gente está discutindo e fora do que a gente pode fazer nesse contexto aqui. Tá? A gente fica só com a Karp Reduction. Tá claro, obrigado. Alguma pergunta sobre essa redução aqui? Então, o que a gente mostrou é que se a resposta é sim para I1, a resposta é sim para I2. Eu não vou escrever a segunda parte, porque é igualzinho, tá? A segunda parte se a instância é sim para I2, a resposta é sim para I1. Então, é só você trocar, né? Então, agora, suponha que I2 seja uma instância sim de conjunto dependente, seja S o conjunto de vértices, pela definição de complemento, ele vai ser uma clique em 1 e, portanto, a instância é sim para I1 também. É exatamente o que está escrito aqui, trocando I1 para I2, conjunto dependente para clique e vice-versa, tá? Então, eu não vou escrever isso para a gente ganhar tempo e a gente passar para a nossa próxima redução, mas a nossa conclusão aqui é que conjunto independente é NP difícil. Com essa redução, a gente conclui isso, né? Então, para toda prova que a gente for fazer da redução, a gente tem que fazer a transformação, provar que funciona em um sentido e depois no outro. Exatamente, exatamente. Ok. E mostrar que a transformação pode ser feita em tempo polinomial. Tá bom. Tá? Que é um erro até comum, assim. Às vezes a pessoa acha uma transformação válida, mas ela leva tempo exponencial. Porque sem querer a pessoa está efetivamente resolvendo o problema lá no meio do caminho. Beleza. Professor, quando a gente faz de I2 para I1, a gente tem que fazer uma transformação ao contrário?
Não é transformação, né? A transformação já está definida. A transformação já está definida, e aí o que você tem que argumentar é o seguinte: agora pega uma instância I1 que eu transformei para o I2. Então, para qualquer que seja essa instância que eu peguei e transformei, o que acontece quando o I1 é verdadeiro? Aí você tem que concluir que I1 é verdadeiro, quer dizer, a resposta para I1 é sim. Então você tem que concluir que a resposta para I2 é sim também. E o que acontece quando a resposta para I2 é sim? A resposta para I1 é sim também. Você não vai fazer uma redução na outra direção, tá? A redução a gente fez uma vez, acabou a redução, e agora a gente prova que a instância de um é sim implica que a instância do outro é sim, e vice-versa, para aquela redução fixa que a gente já determinou lá em cima. Tá? É que nesse caso acabou sendo fácil, né? Mas existem situações em que a volta pode ser mais complicada, né? Existem situações em que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tem uma ou outra coisinha a mais que a gente tem que fazer. A gente vai ver mais, eu pretendo ver mais 2 exemplos na aula de hoje. O segundo a gente vai ver que tem que fazer uma coisinha a mais na volta. Mas na aula passada a gente já precisou fazer uma coisinha a mais na volta também, né? Porque na ida, para a gente achar clique, a gente só pegava um literal verdadeiro de cada cláusula e isso dava clique. Na volta, para achar atribuição, a gente tinha clique, essa clique determinava o valor de verdadeiro ou falso para algumas variáveis, mas algumas poderiam estar soltas ainda. Então a gente teve que dizer o que fazer com aquelas variáveis. Tá? Então às vezes tem que fazer uma coisinha a mais, principalmente mais comumente na volta. A ida em geral é mais fácil. Tá? Aqui é igualzinho a ida e a volta, porque a transformação, na verdade, ela é uma objeção. Essa transformação a gente pode pensar que ela é uma transformação nas duas direções. Em geral, isso não é verdade. Tá? Para clique, a transformação que a gente fez para clique não é verdade, que aquilo é uma transformação que vai e volta. Tá? E para a terceira que a gente vai ver na aula de hoje, também não é uma transformação que vai e volta. É uma transformação numa direção só. Então, esse diagraminha aqui descreve o que a gente fez até agora. Né? A gente sabia que SAT era NP completa, a gente mostrou uma redução de SAT para clique, uma redução de SAT para 3 SAT, uma redução de clique para conjunto dependente. E a gente, todo o conhecimento que a gente tem sobre NP completude é basicamente uma coisa desse tipo, tá? Que a gente vai estendendo aqui. Então, o problema que eu mostrei que era NP completo lá no meu doutorado, por exemplo, cada problema que eu mostrei que é NP completo, ele está em algum lugarzinho nessa árvore. Tem um que é reduzido de SAT, tem outro que é reduzido de um problema, que é reduzido de um problema, que é reduzido de um problema, e é sempre isso que a gente vai fazendo. A gente pega algum que a gente já saiba que é NP completo e faz uma redução. E aí, quanto mais problema a gente conhecer que é NP completo, mais fácil a gente achar uma redução, porque pode ser que para algum desses que eu conheço seja mais fácil de reduzir do que de outros. Né? Às vezes é difícil reduzir de um problema, né? E fácil de reduzir, mais fácil de achar uma redução de outro problema. Então vamos lá. Vamos seguir. Vou escrever em inglês isso daqui, vai. Porque o nome é mais curto. Vertex cover, ou cobertura por vértices. Então o que é um vertex cover? Bom, a entrada vai ser mais uma vez um grafo inteiro, e a pergunta vai ser mais uma vez se existe um vertex cover de um certo tamanho. Só que agora o meu problema vai ser de minimização. Então a pergunta vai ser, existe um vertex cover de tamanho no máximo K? Essa é a pergunta. E o que é um vertex cover? Então, um vertex cover, ou se a gente quiser traduzir, né, uma cobertura por vértices, é um conjunto de vértices tal que, para qualquer aresta, deixa eu dar um nome para o conjunto de vértices que vai facilitar a nossa vida, vai. O conjunto de vértices é S, tal que
para qualquer aresta que eu pegar no grafo, para qualquer aresta que eu pegar do conjunto de arestas do grafo, quando eu olho a interseção desse conjunto, que são as extremidades da aresta, com S, essa interseção é diferente de vazia. Ou, em outras palavras, para cada ponta, pelo menos uma das duas pontas da aresta tem que estar dentro do conjunto. Tá? Então, a gente pode pensar, um jeito de a gente pensar nisso é o seguinte, imagina que eu tenho, esses aqui são os bairros de uma cidade, e aí eu tenho aresta se dois bairros são vizinhos, tá? Se eu consigo sair fácil de um e chegar no outro. E aí eu quero escolher... Não, esse exemplo da cidade é melhor para um outro problema que a gente vai ver depois. Vou fazer um outro exemplo. Imagina que eu tenho... Cada aresta é um corredor, e aí os vértices são interseções entre corredores, tá? E eu quero botar umas câmeras aqui. Tá? E aí eu quero botar... Quando eu boto uma câmera numa interseção, ela vigia todas as arestas, ela vigia todos os corredores que encontram naquela interseção. Então, essa câmera aqui, ela está vigiando esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Então, esses 4 corredores são vigiados por eles. Aí, de repente, eu posso pôr, sei lá, uma outra câmera aqui, que vai vigiar esse corredor e esse corredor. Aí, de repente, eu posso pôr, sei lá, uma outra câmera aqui, né? Aí essa vai vigiar esse corredor, esse e esse. Então, repara que tem um corredor aqui que está sendo vigiado por 2 câmeras diferentes, não tem problema. Tá? E aí, sei lá, e assim vai, né? Eu posso colocar mais uma câmera aqui, que vai vigiar esse, e ainda tem um corredor que está descoberto ali, então eu vou colocar mais uma câmera aqui, que vai vigiar esse corredor e esse, pronto. Então, esses 5 vértices coloridinhos, eles são uma cobertura por vértices para esse grafo. Tá? E aí, a pergunta natural é, qual é o menor número de vértices que eu preciso para vigiar todas as arestas? Tá? Bom, mas essa versão, qual é o menor número, seria um problema de otimização. A versão de decisão é, para um dado K, eu consigo usar menos do que K? Tá? Então, repara que clique e conjunto dependente eram problemas de maximização, mochila era problema de maximização, a gente colocava maior ou igual na pergunta. Esse é um problema de minimização, a gente está colocando menor ou igual na pergunta. Tá? Então, vamos olhar... Então, essa é a definição de o que é um vertex cover. Então, vamos olhar para qual seria a cara de um vertex cover. Tá? Então, quando eu olho para o conjunto... Imagina que eu tenho aqui o conjunto S de vértices do meu vertex cover, e aqui eu tenho o resto dos vértices. Tá? Então, aqui eu tenho o resto dos vértices do grafo, ou seja, os vértices de G sem contar o S. Onde é que as arestas podem estar? Eu posso ter aresta ligando qualquer par de vértices desse grafo? Dentro do mesmo conjunto, não, né? Como é? Não pode ter aresta entre vértices dentro de S? Dentro de S eu posso. Né? Porque o importante é que para cada aresta, ela tenha pelo menos uma extremidade dentro de S. O que eu não posso é ter aresta entre caras aqui do lado direito, né? Então, por exemplo, esses dois aqui. Certo? Então, a definição de vertex cover fala, ó, ele é um conjunto de vértices, tal que, quando eu olho para uma aresta qualquer, o V, e faço a interseção com esse conjunto, a interseção tem que dar diferente de vazia. Então, qualquer aresta tem que ter pelo menos uma das duas pontas em S. Ou seja, cada aresta vai ter uma ou duas pontas em S. Não pode ter 0 pontas em S. Então, as arestas elas têm que ser ou ligando S a V de G menos S, ou ligando dois vértices de S. Isso daqui não pode acontecer. Tudo bem?
Faz sentido? Sim. E daí? Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Se eu tenho um vertex cover S, não tem nenhuma aresta entre vértices que estejam nesse conjunto aqui, V de G menos S. Então, o que eu sei sobre o V de G menos S? Ele é um conjunto independente? Ele é um conjunto independente, né? Então, o que a gente argumentou é, se S é um conjunto, é um vertex cover, o resto dos vértices, o V de G menos S, é um conjunto independente. Tá? Será que vale o contrário? Né? Então, agora vamos pensar o contrário. Né? Então, imagina que eu peguei um S aqui, e isso aqui eu sei que é um conjunto independente. E agora olha aqui para V de G menos S. Onde é que estão as arestas? De novo, eu não posso ter arestas entre caras de S. Então, cada aresta tem que estar sempre ou ligando S a V de G menos S, ou ligando dois caras lá de cá. Certo? Então, de novo, esse cara daqui vai ser um vertex cover. Então, qual é a conclusão disso? A conclusão disso é o seguinte, se eu pego um vertex cover, o complemento do conjunto, né, em relação ao conjunto de vértices do grafo, quando eu pego o complemento desse conjunto, me dá sempre um vertex cover. E se eu pego um vertex, se eu pego um vertex cover, o complemento me dá um conjunto dependente. Se eu pego um conjunto dependente, o complemento me dá um vertex cover. Então, tem uma relação de 1 para 1 desses caras, né? Para cada conjunto dependente, você tem um vertex cover, e para cada vertex cover, você tem um conjunto dependente. Tá? E mais do que isso, né? Eu sei que a união esses caras, quando eu olho para o complemento deles, eles têm todos os vértices do grafo. Então, quando eu olho para essa soma, né, da cardinalidade de S mais a cardinalidade de V de G, quase não sai a palavra cardinalidade aqui, menos S, quando eu somo essas cardinalidades, isso me dá o número de vértices do grafo. Tá? Então, em particular, se eu estou minimizando esse cara daqui, se eu estou minimizando o tamanho do vertex cover, como essa soma dá sempre o mesmo valor, o menor valor possível que eu encontrar aqui vai me dar o maior valor possível que eu posso encontrar aqui. Então, minimizar um é a mesma coisa que maximizar o que está fora desse conjunto. Ou seja, minimizar o vertex cover, minimizar o tamanho do vertex cover é maximizar o tamanho do conjunto dependente, que são os vértices que estão do lado de fora. Então, essa relação entre esses dois problemas me dá uma ideia de uma redução bem simples de conjunto independente para vertex cover. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer é mostrar que conjunto independente pode ser reduzido em tempo polinomial para vertex cover. Tá? Então, de novo, dado uma instância I1, que é um grafo G em um inteiro K, eu vou fazer uma transformação que vai me gerar um I2, que vai ser um grafo G' e um inteiro K'. E eu quero fazer essa transformação de forma que a resposta para um é sim, se só se a resposta para o outro é sim. Tá? Então, como é que parece ser uma boa ideia para a gente fazer transformação olhando para essa figura daqui? O Teams está um pouquinho lento na atualização. Nessa figura, pronto. Então, imagina que você me dá um grafo, qualquer, seu grafo favorito, me pergunta,
será que ele tem um conjunto independente de tamanho, sei lá, pelo menos 5? Tá? Então, imagina que o seu grafo tem 20 vértices. E você me perguntou, ele tem um conjunto independente de tamanho 5? O que eu sei, como é que eu consigo relacionar isso com o tamanho de um conjunto, de um vertex cover? Vai ser o contrário, professor? O que você quer dizer com o contrário? O tamanho do conjunto dependente, ele seria... o vertex cover seria a quantidade de vértices menos a quantidade do vértice do conjunto dependente. Exatamente, né? Que é o que a gente escreveu aqui, nessa equação aqui, né? Se a gente passar o segundo termo para o lado direito, a gente fica exatamente isso, né? Ou o primeiro termo para o lado direito, né? O conjunto, o tamanho aqui do... Bom, eu vou passar o segundo para o lado direito. O tamanho do conjunto do vertex cover vai ser o tamanho, o número de vértices do grafo, menos isso, que é o tamanho, número de vértices do grafo, menos o tamanho do conjunto dependente. Então, em outras palavras, se eu tenho um grafo com 20 vértices, e eu estou perguntando se ele tem um conjunto dependente com 5 vértices, a resposta vai ser sim, se e somente se ele tiver uma cobertura por vértices com tamanho no máximo 15. Então, o conjunto independente vai ser pelo menos 5, ou seja, 5 ou mais, se ele tiver uma cobertura por vértices de tamanho 15 ou menos. Faz sentido? Então é isso. A partir de G e de K, de alguma forma, eu tenho que definir como constrói o meu G' e o meu K'. O que eu posso fazer aqui? G' pode ser igual a G, né? G' pode ser igual ao G, né? Copia o grafo só. Legal. E o K'? Então, K é o tamanho do conjunto independente que eu estou procurando. Eu quero o tamanho do conjunto independente pelo menos K. E o K' vai ser o tamanho da cobertura por vértice. É o número de vértices menos K, K'. Número de vértices menos K. E essa é a redução. Copia o grafo e define K' como sendo número de vértices menos K, por causa dessa argumentação que a gente fez aqui em cima. Tá? Bom, claramente dá para fazer isso em tempo linear no tamanho da entrada, né? Você só percorre a entrada, copia o grafo inteirinho e faz uma continha ali para calcular o K'. Então, vou escrever só para a gente sempre se lembrar que tem que escrever isso, que tem que afirmar isso, tá? Então, pode ser feita em tempo linear. Legal, e agora a gente tem que mostrar que essa redução funciona. Ou seja, fazer igualzinho a gente fez lá, vou até copiar. Suponha que 1 seja uma instância assim, o primeiro problema. Só que o primeiro problema antes era clique, agora é conjunto dependente. Então, suponha que 1 seja uma instância assim de conjunto dependente. Então, vou botar em vermelho o que mudar. De conjunto independente. E seja S um conjunto independente de tamanho pelo menos K. Tá? Agora, não é pela definição
de complemento, mas pelas observações que a gente fez do relacionamento entre conjunto dependente e vertex cover, então pelas observações anteriores, aí aqui vai ser, ao invés de S, vai ser V de G menos S vai ser um vertex cover em G'. Certo? E aí, essa última frase aqui vai ter que mudar quase toda. Mas eu vou reaproveitar mesmo assim para ressaltar bem as similaridades. Como agora aqui vai ser K' igual V de G menos K e V de G menos S tem tamanho pelo menos K'? Não, não é isso que eu queria escrever. Opa. Aqui que eu quero mudar. Então, o tamanho desse conjunto, que eu sei que é um vertex cover, então o tamanho desse conjunto é pelo menos K', e, portanto, I2 é uma instância sim para vertex cover. Então, vamos ler isso junto agora. Então, suponha que eu tenho uma instância sim para conjunto dependente. Então, se é uma instância sim, existe o conjunto dependente de tamanho pelo menos K. Vamos dar nome para esse cara. O nome desse cara é S. Então, seja S um conjunto dependente de tamanho pelo menos K. Pelas observações anteriores, ou seja, por causa dessas continhas que a gente fez aqui em cima, né, sobre se eu tenho um conjunto, o resto, o que está fora dele, se eu tenho um conjunto dependente, o que está fora dele é um vertex cover e vice-versa. Então, por causa disso, eu sei que V de G menos S é um vertex cover em G'. Tá? Bom, mas o K' é o número de vértices G menos o K. E o S é pelo menos K. Então, quando eu combino essas coisas, eu concluo isso daqui, né? Que o tamanho de V de G menos S é pelo menos K'. Tá? E, portanto, o I2 é uma instância sim para vertex cover. Então, eu mostrei que o sim de um implica no sim do outro. De novo, eu não vou escrever a volta, porque é exatamente a mesma coisa. Agora, a gente pega um conjunto S que seja um vertex cover em G'. Aí você olha para o complemento dele, ou seja, V de G' menos S. Esse conjunto, ele é um conjunto independente no grafo original, com a cardinalidade certa, porque a gente escolheu o valor de K' para relacionar essas coisas corretamente. Tá? Então, exercício, fazer a volta para esse aqui também. Então, agora, se a gente for voltar no nosso diagraminha aqui, dos problemas, a gente agora... Vou mover ele lá para baixo. Recortar. Posso até apagar essa linha que está feia. Então, agora a gente tem mais um problema. A gente fez uma redução de conjunto dependente para vertex cover. Então, nossa lista de problemas NP difíceis está aumentando. Tá? Mais um problema que eu acho que não dá para fazer em tempo polinomial. Eu, Vinícius, acho isso, né? A menos que P seja igual a NP. Tudo bem? Alguma pergunta? Vinícius, só duas perguntas sobre formalidades assim mesmo, que são dúvidas minhas. Quando a gente afirmou ali o K e o grafo na transformação, a gente falou assim que, beleza, a gente ia fazer um tempo polinomial, mas a gente
não escreveu nenhum pseudocódigo algoritmo, assim. Se fosse numa prova ou se fosse numa dissertação, no mestrado, doutorado, igual que você fez, tipo, só que entender o quão formal a gente tem que ser para esses pontos, para provar isso. Numa prova, eu espero que vocês sejam tenham um nível de formalidade parecido, de formalismo parecido com esse que eu estou fazendo para esses exemplos da aula de hoje. Então, a parte do sim, implicar no sim, você tem que explicar por que um implica no outro. A transformação, se ela for simples igual aqui, só copiar um grafo, você não precisa escrever um algoritmo para copiar um grafo. A essa altura do curso, eu acredito que você sabe escrever um algoritmo para isso, então só precisa dizer isso daqui. Tá? Quando é uma construção mais complicada, igual foi na aula passada, né, que a gente, para cada literal, eu tinha que construir um vértice e depois eu tinha que definir como as arestas eram definidas. Você não precisa escrever no formato de algoritmo, mas você precisa dizer quais são esses conjuntos. Tá? Então, assim, aqui eu não quero, não precisa escrever no formato de algoritmo. O que eu quero dizer com isso? Não precisa botar indentação, não precisa fazer loop para todo i, não precisa. Você pode só definir coisas do jeito, seja x igual, e aí você define o que é esse conjunto x. Tá? Claro, se a coisa que está escrita aqui dentro for muito complicada, aí você tem que, pelo menos, argumentar assim, em uma frase por que aquela coisa pode ser computada em tempo polinomial. Mas para as coisas que a gente vai ver, isso não vai ser necessário. Tá? Num artigo, ou numa tese, ou numa dissertação, vale mais ou menos a mesma coisa. Tá? Para esse nível de dificuldade, provavelmente escrever isso é suficiente. Então, seja G' igual a G, seja K' igual a cardinalidade de V de G menos K. Claramente, essa instância pode ser construída em tempo polinomial. Ponto. Você veria isso escrito no artigo mesmo, porque, nesse caso, é trivial construir a instância, que é copiar a entrada, basicamente, e fazer uma subtração. Então, isso é óbvio que pode ser feito em tempo polinomial. Então, mesmo no nível mais rigoroso, para esse tipo de redução simples, você não precisa escrever um algoritmo com entrada, escrever quais são os parâmetros, colocar um return no final, não precisa disso. Perfeito, valeu. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Tinha o microfone aberto aí de mais alguém. Acho que não, né? Bom, então vamos ver mais um exemplo, tá? Estou otimista que vai dar para ver mais um e mencionar um outro sem detalhes. Então vou definir mais um problema, que é um problema parecido com o do vertex cover, não por acaso, tá? Então imagina o seguinte: o problema do vertex cover é que eu queria encontrar um conjunto de vértices de forma que toda aresta do grafo tivesse pelo menos uma das duas pontas naquele conjunto. Ou seja, os vértices estavam vigiando as arestas. Então vamos olhar um problema que é um pouquinho diferente. Tá? Agora os vértices eles querem vigiar vértices. Tá? E aí aqui eu vou usar aquele exemplo que eu comecei a falar e acabei abortando no meio do caminho, que é falar sobre o exemplo dos bombeiros. Tá? Então imagina que cada vértice é um bairro de uma cidade. E aí o que eu quero é o seguinte: eu quero escolher alguns bairros para colocar uma base, um batalhão do Corpo de Bombeiros. Mas eu quero fazer isso de forma que todo bairro ou tenha um batalhão de Corpo de Bombeiros nele, ou no máximo no bairro vizinho. Tá? Porque tem que estar perto para conseguir apagar um incêndio a tempo. Tá? Então, eu quero escolher o menor número de vértices, de maneira que cada vértice ou ele esteja no conjunto, ou ele tenha pelo menos um vizinho dentro do conjunto. Tá? Então, por exemplo, para esse grafo daqui, eu poderia, sei lá, se eu pegar esse cara daqui, ele já está tomando conta desse e desse. E agora, se eu pegar esse daqui, ele está vigiando esse e esse. Então, para esse grafo, 2 caras são suficientes. Tá? Então, isso é o que a gente chama de dominação em grafos.
um conjunto com essa propriedade é o que a gente chama de um conjunto dominante, tá? Então, a entrada é mais uma vez um grafo G e um inteiro K. Ou natural, né? Porque não faz sentido ser negativo, então vou colocar assim. E a pergunta G possui conjunto dominante de tamanho. E aí, eu vou escrever o quê aqui? Menor ou igual ou maior ou igual? Menor ou igual. Menor ou igual, né? Porque a versão de otimização é de minimização, então eu quero saber se dado um K eu consigo fazer com no máximo aquele valor. Então, um conjunto dominante, só para a gente ter a definição escrita, é um subconjunto de V tal que, para qualquer vértice que eu pegar dentro do meu grafo, ou ele faz parte de, ou existe algum U na vizinhança de V que também faz parte de D. Tá? Ou, se vocês quiserem escrever esse de jeito diferente, a interseção da vizinhança de D, de V com o conjunto dominante tem que ser diferente de vazia, para ficar mais parecido com o problema anterior. Então, estou dizendo que cada vértice, ou ele está no conjunto, ou ele tem um vizinho no conjunto. É isso. Tá? Então, aqui botar só a interrogação, só para isso realmente ser uma pergunta. Então, a pergunta é essa, né? G possui um conjunto dominante de tamanho K? Tamanho no máximo K? Tá? E eu vou fazer a redução. Então, agora eu posso fazer a redução. Eu posso fazer redução de SAT, eu posso fazer redução de 3SAT, eu posso fazer redução de clique, eu posso fazer a redução de conjunto dependente. Eu vou fazer de vertex cover, porque desses todos é o problema que parece mais com o meu, né? Antes eu estava querendo tomar conta das arestas, agora eu quero tomar conta dos vértices, tá? Mas tem essa ideia de tomar conta, vértices tomando conta de coisas, então eu vou tentar fazer uma redução a partir disso, tá? E esse dos três que a gente vai ver na aula de hoje, dos outros dois que a gente já viu, mas esse a gente precisa pensar um pouquinho mais, tá? Não é tão direta a relação assim. A gente vai ter que, de fato, na hora que a gente for fazer a redução, a gente vai ter que, de fato, fazer uma construção de um grafo um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai fazer uma redução de vertex cover. Vou fazer uma redução polinomial para conjunto dominante, né, ou para dominação. Então, de novo, eu vou ter uma instância I1, que é um grafo G no inteiro K, eu vou transformar aqui numa instância I2, que vai ser um grafo G' e um inteiro K'. Tá? Então, vamos tentar entender como é que esses problemas se relacionam. No vertex cover, quando eu botava um certo vértice no conjunto, ele tomava conta das arestas. Mas ele não estava tomando conta do vizinho. No conjunto dominante, ele tem que tomar conta, um vértice só toma conta de vértices também. Então, como é que a gente pode tentar transformar uma instância de um problema no outro que ainda capture essa ideia? Bom, uma ideia que eu posso tentar fazer é o seguinte. Quando eu tinha esses caras aqui, né, esse vértice V, ele estava tomando conta dessas 4 arestas. Uma ideia que eu posso tentar fazer é o seguinte, eu vou tentar, entre aspas, transformar essas arestas em vértices. O que eu quero dizer com transformar? Eu tenho que construir um grafo G', tá? Onde os vértices desse grafo G', de alguma forma, vão ter também as arestas
do grafo G. De tal forma que, se um vértice cobria todas as arestas na esquerda, aquele vértice domina todos os vértices da direita. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode tentar fazer uma coisa do tipo, para cada aresta, eu vou criar um vértice aqui no meio. Então, se eu tinha, de repente, um conjunto de vértices que dominava todas as arestas, né, vamos fazer um desenho um pouquinho mais abstrato. Então, lembrando aqui, quando eu tinha um vertex cover, eu sabia que do lado de cá ia ser um independente, né? E eu sabia que toda aresta estava ou atravessando de um lado para o outro, ou conectando caras que já estavam do lado de cá, né? Coisas assim, sei lá. Então, o que eu posso tentar fazer é o seguinte, se antes esse conjunto tomava conta de arestas, e eu tenho que fazer essa transformação, pegar uma instância e gerar uma outra instância, eu posso tentar, de repente, fazer alguma coisa assim, eu vou colocar uns vértices aqui do meio, que aí agora, qual que é a minha esperança com isso? Esses caras que estão na esquerda, eles, antes no gráfico que estava só em azul, eles eram um vertex cover, agora eu queria que eles fossem um conjunto dominante. E, de fato, se eu pegar os mesmos caras que estão na esquerda, azuis, tá? Então, se eu pegar, de fato, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse e esse, esses caras dominam todos os vértices vermelhos. Tá? Mas, sem querer, eu criei um outro problema agora. Porque esses caras aqui do conjunto dependente, agora, eles não estão mais dominados. Aí, de repente, você pode até pensar assim, mas aí, então, de repente, eu posso adicionar esses vértices vermelhos só na aresta entre caras que estão do lado esquerdo. Mas a gente não pode fazer isso, porque a gente está roubando. A gente não sabe qual é a solução. A gente não sabe qual que é o vertex cover e qual que é o conjunto dependente. Se eu soubesse isso, eu saberia resolver o problema. A gente não sabe. Tá? Isso é só um desenho que ajuda a gente a visualizar o que está acontecendo. Então, o que quer que eu for fazer nas arestas, eu tenho que fazer para todas as arestas. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é o seguinte. Eu posso usar os próprios caras originais, os vértices originais, para dominar os vértices originais também. Como assim? Eu posso, ao invés de eu colocar esses vértices vermelhos no meio, eu vou fazer o seguinte, é como se eu estivesse criando uma nova arestinha vermelha aqui, paralela às arestas originais. E agora, no meio dessas arestas novas, eu vou colocar o vértice em vermelho. Aí olha que interessante o que acontece quando eu faço isso. Se eu olho só para os vértices azuis da esquerda, se eu olho só para o grafo azul, vamos olhar só para o grafo azul. Eu sei que ele é uma cobertura por vértices. Mas ele é também um conjunto dominante. Porque cada vértice na esquerda, eu estou assumindo que o vértice da esquerda não tem nenhum vértice isolado, tá? Não tem nenhum vértice sozinho aqui, forever alone, sem aresta. Então, assumindo que eu não tenho esses caras, esses vértices aqui, eles também são dominados pelos vértices da esquerda. Tá? Então, repara que eu estou misturando a nomenclatura de dois problemas. Tá? Um é coberto, arestas são cobertas por vértices são dominados por vértices. Então, a minha afirmação é, os vértices azuis da esquerda, eles cobrem as arestas azuis e dominam os vértices azuis também. Tá? Beleza, mas o que eu quero é um problema de dominação. Eu quero me livrar dessa história de cobertura. Eu quero transformar um problema de cobertura num problema de dominação. E aí, para isso que eu coloquei esse pedacinho vermelho todo aí. Então, para cada aresta azul, eu adicionei duas arestas com um vérticezinho vermelho ali no meio. Tá? Então, para essa aresta azul daqui... O que eu estou fazendo? Para essa arestazinha azul aqui, eu gerei essas duas arestas vermelhas com esse vérticezinho aqui no meio. E por quê que eu fiz isso? Porque agora, o que vai acontecer? Antes, eu sabia que uma das duas pontas da aresta azul tinham que estar na solução para cobrir a aresta.
E agora a minha esperança é que esse pedacinho vermelho que eu pendurei em cima, ele force com que um daqueles dois vértices azuis esteja na solução para dominar o vértice vermelho. Então, é como se esse vértice vermelho estivesse capturando a existência daquela aresta. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever mais precisamente essa transformação e depois a gente vai ver que ela de fato funciona. Tá bem? Pode repetir esse raciocínio para mim? Oi? Por favor? Pode repetir esse último raciocínio? O raciocínio é o seguinte. A gente antes queria escolher vértices azuis para cobrir as arestas. Só que o que a gente fez? A gente adicionou vértices vermelhos para cada aresta azul que a gente tinha, a gente adicionou um vértice vermelho. E a ideia é que se um desses dois caras cobriam... Antes a gente tinha que ter a propriedade de que um desses dois caras cobria essa aresta azul. Agora, no gráfico que a gente construiu, que é a união do azul com o vermelho, a gente vai ter a propriedade de que um desses dois caras azuis vai dominar esse cara vermelho aqui do meio. Beleza? Beleza. Então, a gente vai definir como é que a gente constrói o grafo. Então, como é que a gente constrói o grafo? Bom, primeiro eu vou dizer como é que eu construo os vértices de G'. Então, quem vão ser os vértices de G'? Bom, primeiro eu vou deixar todos os vértices originais lá. E, além disso, eu vou criar mais um vértice vermelho para cada aresta. Então, além desses vértices originais, eu vou ter mais uns outros caras, mais outros vértices. São os vértices vermelhos. Tá? Vou até escrever em vermelho aqui para ficar bem clara a correspondência com o desenho. Quem que são esses caras? Bom, eu vou chamar de V ou de X UV. Tá? Então, eu vou indexar esses caras por pares UV. E quem são esses pares UV? São as arestas do meu grafo original. Então, digamos que se os vértices originais aqui fossem A e B, então esse daqui vai ser o XAB. Se esse aqui era o C, então esse cara aqui, deixa eu botar uma setinha para cá, vai ser o XAC. Se esse aqui era o D, esse aqui vai ser o XCD. Tá? Então eu só dei nome para os caras. Legal. E como é que vão ser as arestas do G'? Bom, eu vou manter todas as arestas azuis de novo, mas eu vou adicionar algumas arestas vermelhas aqui. Tá? E como é que vão ser as arestas vermelhas? Bom, para qualquer vértice X vermelho, eu vou ter duas arestas para as duas pontas dele. Tá? Então, as arestas vão ser U XUV e V XUV para cada UV no conjunto de arestas do grafo. Então, para cada aresta que eu tenho no meu grafo, eu vou adicionar duas arestas novas. Sempre ligando uma das duas pontas da aresta, né? Então, as pontas da aresta eram U e eram V, ao novo vértice correspondente à aresta. Tá? E é exatamente isso que está desenhado ali em cima, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aresta vermelha aqui, ó, do A para o XAB. Deixa eu botar isso em vermelho que vai ficar melhor. Então, tem uma aresta do A para o XAB e uma aresta do B para o XAB. E eu defini essa construção. E aí tem que argumentar, dá para fazer esse tempo polinomial? Dá para fazer em tempo polinomial. Né? O número de vértices vai ser basicamente o número de vértices mais arestas, e o número de arestas vai ser basicamente 3 vezes o número de arestas do grafo original. Tá? O tamanho é limitado e dá para fazer isso em tempo polinomial só percorrendo os vértices e as arestas numa boa. Tá? Então,
Aqui é G', tá? Então, pode ser... em tempo polinomial. Percorrendo o grafo. Com uma busca. Você pode escrever aqui um pouquinho, uma frasezinha só. Blá, blá, blá. Tá? E aí agora a gente tem que mostrar que isso vai funcionar. Tá? Deixa eu ver como é que tá minha bateria aqui. Tá 43%. Meu tablet está esquentando pra caramba, que eu tô dando aula e carregando ao mesmo tempo. Em geral, isso não é uma boa ideia. Tudo bem? Tá clara a construção? Tá claro. Então vamos lá. Essa a gente vai fazer as duas direções, tá? A ida vai ser mais fácil, tá? Então, suponha que I1 seja uma instância assim. E seja... então, vou pegar um conjunto D. D não, né? Porque a gente está fazendo de vertex cover. Então, eu vou chamar de S. E seja S um vertex cover peraí. Faltou dizer qual que é o K', né? Eu tenho que construir a instância inteira. Só definir o G'. Faltou construir o K'. Quem que é o K'? Bom, eu vou querer que o meu K' seja igual ao K. Vamos torcer para isso dar certo. Então, se eu tenho um vertex cover para o grafo só para a parte azul, de tamanho K, para a parte azul, união vermelho, eu vou querer um conjunto dominante de tamanho K'. De tamanho, no máximo, K, né? Porque o problema é de menor ou igual. Legal. Eu vou tentar mostrar que esse mesmo S é um conjunto dominante para o grafo G'. Tá? Então, mostraremos que é um conjunto dominante para G' com tamanho, no máximo, K'. Tá? Como K igual a K', então temos já que o tamanho do S é, no máximo, K'. Então, só falta mostrar que ele é um conjunto dominante. O tamanho já está certo. Tá? Agora, vamos lá. Tem aquela parte que eu roubei um pouquinho, que é, eu estou assumindo que o grafo não tem vértice isolado. Tá? O G. Estou assumindo que o G não tem nenhum vértice sem arestas. Tá? Por que eu posso assumir isso? Porque se ele tiver, para o vertex cover ele ser irrelevante. Eu posso só apagar esses vértices antes de fazer a redução. Tá? Então, aqui, a rigor, a gente teria que dizer alguma coisa assim. Podemos supor que G não possui vértices isolados. Aí, isoladas. Caso contrário... Tá claro por que vértice isolado não importa para o vertex cover? O vertex cover você quer escolher vértice para cobrir a aresta, mas se um vértice não vê nenhuma aresta, eu nunca vou colocar ele em nenhuma solução. Né? Podemos apagá-los. O professor, nesse caso, é porque o mesmo se aplica na dominação em grafos também, né? Os vértices que são isolados em problema de dominação em grafos, eles também poderiam se descartar. O problema da dominação é que aí eles são obrigatórios a estar na solução. Então, é exatamente por isso que eu vou remover eles antes de mais nada. Porque senão, depois dessa transformação, eles ainda estariam lá e eles me gerariam um problema.
Então, para eu não ter que lidar com esse Entendi. problema, é mais fácil eu apagar os isolados de G antes de mais nada. Tá? Dá para lidar também, só que a gente ia ter que escrever mais coisas desnecessariamente. Tá? A gente teria que mudar a definição do K', o K' teria que ser K mais o número de versos isolados e só confunde ainda mais as coisas. Então é melhor a gente já fazer isso logo no começo. A gente pode pensar que isso é parte da transformação. Tá? Pega G. Se eu tenho verso isolado de G, joga fora G. Isso não muda a resposta do G para aquele K. Tá? Então pronto. Então agora, a partir de agora, ele não tem versos isolados. Tá? Bom, então o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte: o S ele domina em G' tanto os vértices azuis quanto os vértices vermelhos. Tá? Então eu vou chamar esse conjunto aqui de A de azul. Eu vou colocar em inglês, porque eu não vou poder usar V para vermelho. Então, B de azul. E esse conjunto aqui dos vértices vermelhos eu vou chamar de R de vermelho. Tá? Então, a gente vai mostrar primeiro que eles dominam os azuis, depois que eles dominam os vermelhos. Então, primeira coisa, como eu não tenho vértice isolado, então cada vértice tem pelo menos uma aresta. Certo? Então, como não temos vértices isolados, todo vértice possui vizinhos. Tá? Então, agora pega um vértice qualquer. Eu vou mostrar que aquele vértice ou ele está em S ou ele tem um vizinho em S. Tá? Então, seja V um vértice qualquer e seja U um vizinho desse cara. Eu vou mostrar que um desses dois caras tem que estar em S. Tá? Como o V... Então, se esses dois caras são azuis, a aresta entre eles já estava no G. Tá? Como essa aresta pertence ao conjunto de arestas do grafo original, então, como S era uma cobertura por vértices do grafo original, então a definição de cobertura por vértice me diz que isso aqui é verdade, né? Certo? Então, de novo, o que eu fiz? Eu quero mostrar que S é um conjunto dominante em G'. Tá? Então, eu vou até usar aqui B, tá? Só para deixar bem claro que eu estou olhando o B e depois o R. Tá? Então, se a gente quiser deixar a definição do B no meio da prova, então eu vou colocar o seguinte. Seja B igual a V de G e seja R igual a V de G' menos B. É o resto. Tá? Então, como não temos vértices isolados, todo vértice possui vizinho. Eu peguei um vértice V que é azul. É um vértice que já estava no grafo original. E aí eu estou pegando um vizinho dele no grafo original. Tá? Eu quero um vértice, eu quero um outro U azul. Tá? Então ele é um... Ou se eu não quiser colocar assim, né? Eu pego um vizinho azul dele. Bom, mas essa aresta, como os dois são azuis, os dois estavam no grafo original. Então, como S é uma cobertura por vértices, um desses dois caras está na solução.
não importa qual dos dois esteja, o V vai estar satisfeito, o V vai estar dominado. E isso vale para qualquer V, né? Eu peguei um V qualquer aqui, azul, e para todo azul, eu já mostrei então que todo vértice azul já está dominado. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Tá? Então agora eu vou pegar um V que pertence a R, tá? Então eu sei que se eu tenho um vértice que é R, ele é daquele tipo, ele é um X índice alguma coisa. Então eu vou olhar quem que são esses caras. Então seja um X, U, V pertencente a R. Tá? Então X é o vértice que apareceu porque existia uma aresta entre U e V. E eu sei que os vizinhos do X e o V são exatamente o U e o V. Tá? Então lembra que na hora que a gente está construindo as arestas, né, os únicos vizinhos do X e o V são o próprio U e o próprio V. Tá? Então, como a vizinhança do X, o V é exatamente o conjunto que tem U e contém V, e o V é uma aresta do grafo original, e S, pelo mesmo raciocínio diante, né? E S é um vertex cover, de G, então V, U ou V pertencem a S e, portanto, dominam X, U, V. Então a gente mostrou que o S domina tanto os vértices azuis quanto os vértices vermelhos. Essa é a parte assim que tinha que funcionar porque a gente escolheu a transformação para isso funcionar. Tá? Talvez seja um pouco burocrática a escrita, mas a ideia é basicamente aquilo que a gente estava argumentando no desenho, né? Todo mundo que eu pegar aqui, do lado esquerdo, se eu pegar esses vértices, os mesmos vértices azuis do lado esquerdo, eles vão dominar todo mundo que já estava no grafo, porque todo mundo do lado direito vai ter pelo menos uma aresta pelo lado esquerdo, e vai dominar todos os vértices vermelhos, porque os vértices vermelhos estão numa relação de 1 para 1 com as arestas. Então, se eu tinha um vértice que cobria aquela aresta, agora eu tenho um vértice que domina aquele novo vértice vermelho também. Então, foi isso que a gente escreveu aqui, só que de um pouco mais formal. Beleza? Então, a gente mostrou que o mesmo S é um conjunto dominante de G'. E agora a gente vai fazer a volta. Então, agora a gente vai fazer seja D um conjunto dominante de G' com cardinalidade no máximo K'. E eu, de alguma forma, quero mostrar que existe algum conjunto, alguma cobertura por vértices, ou seja, algum vertex cover de tamanho no máximo K em G. Repara que na ida a gente usou o mesmo conjunto. Eu peguei um S, que era um subconjunto de vértices de G, e falei, ó, esse mesmo vertex cover de G é um conjunto dominante de G'. Agora eu peguei um conjunto dominante de G', e eu vou mostrar que existe um vertex cover no máximo do mesmo tamanho em G, mas não necessariamente vai ser o mesmo conjunto. Por que pode não ser o mesmo conjunto? Vou fazer um exemplo trivial. Imagina que esse aqui seja o meu G. Tem o vértice 1, eu tenho o vértice 2. Aí a gente faz a transformação.
Continuo com o vértice 1, com o vértice 2, mas adicionei mais 2 arestas e um vértice, que é o vértice x1, 2. O que acontece se eu fizer D igual a x1, 2? Vocês concordam que isso é um conjunto dominante? Né? E aqui imagina que o K é igual a 1, e então aqui o K' é igual a 1 também. Vocês concordam que isso aqui é um conjunto dominante tamanho no máximo K'? Sim. Então eu não posso usar o mesmo conjunto ali na esquerda como vertex cover, porque o D tem um vértice que nem estava no grafo original. Então eu tenho que ver o que eu faço nessa situação. Tudo bem? Tá claro por que eu não posso usar o mesmo conjunto, sim ou não? Se não tiver claro, pronuncie-se agora. Legal. Então, a única coisa que eu sei é, seja D um conjunto dominante G' com cardinalidade no máximo K'. Ou seja, estou assumindo que G' é uma instância sim. Então, não está claro. Então, de novo. Então, suponha... Só escrever essa frase aqui só para ficar coerente com o que estava antes. Suponha que 2 é uma instância sim. Ou seja, a gente sabe que existe algum conjunto dominante de G' com cardinalidade no máximo K', e eu chamei de D esse conjunto. A única coisa que eu afirmei até agora é, eu não vou poder usar exatamente o mesmo conjunto para ser o vértex cover de G. E por que eu não posso usar isso? Porque esse conjunto pode conter um vértice que nem estava em G, como é esse caso aqui. Tá? Então, a gente sabe que para ser um vertex cover, ele tinha que ser um subconjunto do conjunto de vértices do G, né? Mas nesse caso isso não é verdade. Então, o mesmo conjunto não vai servir para a volta. Eu vou ter que mexer nesse conjunto de algum jeito. Para essa instância aqui, como é que a gente poderia mexer? Para essa instância em particular, que é bem simples, a mais simples possível. Uma aresta só. Então, imagina que eu quero construir um S aqui que seja de fato uma cobertura. Da vizinhança dele? Que tá Para esse caso, eu poderia pegar alguém que está na vizinhança, né? Eu poderia pegar um ou dois, por exemplo. Né? Então, eu poderia escolher o. Bom, por que isso funciona? Bom, para esse grafo aqui eu tenho muita simetria, né? Os três vértices são basicamente a mesma coisa. Eu tenho um triângulo, qualquer um dos vértices do triângulo vai desempenhar o mesmo papel. Tá bom, mas se eu tivesse no caso mais geral, será que eu não poderia fazer isso também? Tá? Então, imagina que eu tenho algum grafo aqui muito mais complicado. Então, vamos olhar só para um pedacinho dele, tá? O grafo cresce para cá. Mas, nesse pedacinho daqui, ele é assim. E aí, imagina que esse cara daqui, ele pertence a D. Esse cara pertence a D, então você vê que ele está dominando quem? Está dominando ele e os vizinhos dele. Tá? Então, esse X, o V, está dominando a si mesmo, está dominando o U, está dominando o V. Será que eu não posso fazer essa mesma estratégia e trocar por um adjacente? Então, imagina que eu tenha lá o meu D, que contém o X e o V. Então, imagina que o X, o V, pertence a D. E aí eu construo, sei lá, esse D' aqui, que é o D, jogando fora o X, o V, e adicionando, por exemplo, o U. Será que a gente consegue mostrar que o D' é um conjunto dominante também? Se o D é um conjunto dominante, então D' é um conjunto dominante? É só a gente ver quem que esses caras dominam, né? Então, de novo, o X e o V, vou colocar em roxo aqui, ele domina ele mesmo, o U e o V. Agora eu troquei o X e o V pelo U. Então, quem que o U domina? Bom,
Ele domina esses mesmos 3 caras, porque ele é vizinho do V e do X e o V. Ele domina a si mesmo e possivelmente domina mais gente ainda. Mas todo mundo que era dominado por esse cara, que eu estou jogando fora, ele é dominado pelo U também. Então, se eu tenho um conjunto dominante que usa um desses caras, eu posso mexer nesse conjunto dominante. E eu posso fazer essa troca, e eu vou fazendo essas trocas até só ter caras que eram azuis. Faz sentido? Sim. Isso aí, só uma observaçãozinha que a gente tem que fazer aqui, que é o seguinte: meu conjunto pode diminuir de tamanho nesse processo, não pode? Sim. Por quê? Porque, de repente, o U já estava no conjunto. Então, ao tirar esse cara e adicionar o U, o meu conjunto diminuiu de tamanho, porque adicionar o U num conjunto não fez nada. Né? Então, efetivamente, com esse passo aqui, eu só tirei um cara. Mas isso não é um problema, porque se antes era menor ou igual a calinha, vai continuar menor ou igual a calinha. Tá? Então, vamos escrever um pouco sobre isso. E aí, bom, e depois de a gente fazer essa transformação, a gente vai mostrar que agora sim, agora eu tenho um conjunto, um novo conjunto dominante que só tem vértices azuis e esse conjunto é realmente uma cobertura por arestas do problema original, tá? Então vamos lá. Se D possui um vértice X, U, V, que é um vértice de G', mas não é um vértice de G, podemos alterá-lo, removendo X, U, V e adicionando U. Então eu tirei um cara e adicionei um, sendo que esse adicionar pode nem ter sido uma adição, porque pode ser que ele já estivesse lá. Note que a vizinhança fechada. Então, o que é vizinhança fechada? Vizinhança fechada de um vértice. Acho que eu já falei disso, mas eu vou escrever aqui só para lembrar. É a vizinhança do vértice, união, o próprio vértice. Tá? Então, note que a vizinhança fechada do X, o V, é um subconjunto da vizinhança fechada do U. Logo, após a alteração, D continua sendo conjunto dominante. Além disso, D não pode aumentar de tamanho nesse processo. Então, a gente continua com a propriedade que a gente queria, que era o tamanho de D no máximo caninha. Tá? Então, vamos supor que a gente fez isso à exaustão. Sempre que eu achei um vértice X U V, eu troquei por U. Achei outro X U V para outro U e V, troquei pelo U dele também. E foi fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Então,
Agora eu posso supor que o meu D é um subconjunto dos vértices do grafo original. Então, podemos, então, por esse argumento, né? Podemos, então, supor que o D é um subconjunto dos grafos dos vértices do grafo original, de G, tá? Não de G'. De G' a gente já sabia pela definição. Legal. Então, só falta mostrar que isso é uma cobertura por aresta, tá? Então, mostraremos... Cobertura por vértice, perdão. Tá? Então, agora suponha que eu tenho uma aresta do grafo original que não é coberta por D. O que eu posso afirmar sobre o vértice XUV? Em G'. Ele é dominado por D. Certo? Mas ele mesmo não pode estar dentro de D. Então, ele tem que ser dominado por U ou por V. Então, é uma contradição, porque ou U ou V tem que estar dentro do conjunto e eles estão dominando. Tá? Não precisava nem fazer por contradição. Eu vou fazer, não vou fazer por contradição, vou fazer direto. Então, seja o V uma aresta qualquer de G, e a gente vai mostrar que o D cobre essa aresta. Tá? Então, em G', o X, o V é dominado por D, tá? Mas a gente sabe que ele mesmo não está em D. Logo, U ou V pertencem. Deixa eu ver o contexto, pertencem a D e, portanto, o V é coberta por D. Tá? E isso conclui a nossa provinha. Então, tudo isso foi para provar o quê? Que conjunto dominante ou dominação é NP difícil. Tudo bem? Dúvidas? Professor, então não foi uma transformação ao contrário, né? Mas teve que ter uma adaptação ali para poder fazer a volta, né? Isso. Para fazer a volta, a gente teve que mexer um pouco no conjunto. A gente não foi só pegar a solução e transportar ela. A gente teve que alterar um pouco, né? Tirando esses x e v's novos e usando só os vértices originais. E mais do que isso, né? Uma outra coisa que é legal a gente ressaltar aqui é que essa transformação quando a gente faz uma redução polinomial, né? Isso acho que é uma coisa que eu não cheguei a mencionar em nenhuma aula. Eu estou pegando aqui o conjunto de instâncias de um certo problema π1 e para cada um deles a minha transformação vai me levar numa instância aqui do π2. Né? Então, para esse outro cara aqui, vai me trazer aqui. Para esse outro cara aqui, vai me trazer aqui. Para esse outro cara aqui, vai me trazer aqui. Então, para cada instância de π1, isso vai me gerar uma instância de π2. Mas pode ser que esses caras sejam só um pedacinho de π2, tá? Não precisa que cada problema de π2 esteja na imagem de transformação da transformação para algum problema em π1.
Tá? Para essa nossa redução, por exemplo, observa que todo grafo que a gente gerar vai ter um monte de vértices de grau 2. Né? Esses vértices aqui em vermelho da nossa figura, todos eles têm grau 2. Tá? E a gente sabe que nem todo grafo tem vértices de grau 2. Tá? Então, o conjunto das instâncias que a gente cria aqui não precisa ser... Essa função não precisa ser objetiva, não precisa ser... sobrejetiva, né? Essa era a palavra que eu estava querendo pensar. É isso mesmo? Sobrejetiva. Isso. Ela não precisa ser sobrejetiva. Tá? Porque, de certa forma, é até interessante que ela não seja sobrejetiva, porque a gente pode dizer o seguinte, ó, mesmo que eu assumisse que uma instância de 2 estivesse aqui, nesse pedacinho restrito, ainda assim o problema seria difícil. Mesmo assumindo mais coisas sobre o problema, ele ainda fica difícil. Tá? Então, é óbvio que se eu pensar na versão mais geral, onde eu posso estar lá ou não, ele vai ser difícil. Né? Porque, em particular, eu posso estar na parte difícil do problema. Tudo bem? Eu ainda fiquei um pouco com dificuldade, mas eu sei que eu estou confundindo o conceito aqui. É que fica parecendo que é um problema de... A volta ficou parecendo um problema de localização e não de decisão, né? Eu não só tenho que dizer qual que é, como eu tenho que formatar esse conjunto para dizer que esse conjunto existe no grafo original. Tem que dizer qual conjunto é. Isso. Na volta, você tem que mostrar que ele existe. Mas repara que tem sutilezas aqui, né? Eu estou assumindo que o conjunto existe, dado que ele existe, tem essa consequência. Eu nunca achei efetivamente o conjunto. Uhum. Tá? A gente de computação, o pessoal de matemática tem uma abstração melhor para isso. A gente de computação, a gente é muito construtivo. Então, quando a gente quer pensar em mostrar que alguma coisa existe, em geral, a gente quer encontrar um algoritmo que acha essa coisa que existe. Aqui não. Aqui eu só estou assumindo o seguinte, ó. Supõe que... Aqui, né? Aqui começa a volta, né? Então, supõe que 2 é uma instância assim. Então, existe um conjunto. E quais são as propriedades que esse conjunto tem que satisfazer? Sei lá. Bom, a única coisa que eu sei é que ele tem no máximo calinha vértice. E os vértices que estão lá dentro? Alguns podem ser do vértice do grafo original e pode ser que outros sejam dos vértices novos vermelhos que eu adicionei. E o que eu posso fazer? Será que eu consigo mexer nele? A gente vai mexendo nele. Mas repara que, hora nenhuma, eu efetivamente encontrei esse conjunto dentro do meu grafo. Eu não sei, eu continuo igualzinho eu estava no começo, eu não faço ideia de como resolve nenhum desses dois problemas. Eu só estava usando propriedades de que, bom, se soluções existem, como é que as soluções da instância original e da instância que eu construí, como é que essas soluções se correlacionam, tá? Mas, dado uma instância, eu continuo não fazendo a menor ideia de se existe ou não uma solução. Né? Você pode me dar uma instância super difícil de vertex cover, eu vou construir uma de conjunto independente para você, e vou falar, ó, a resposta dessa instância que eu criei é a mesma resposta do seu, e continuo não fazendo a menor ideia de se a resposta é sim ou não. Tá? O que eu mostrei é que se for sim em um, é sim no outro e vice-versa. Tudo bem? Eu vou encerrar a gravação e... Deixa eu fazer 2 comentários só rapidinho antes de encerrar a gravação, só para, eventualmente, quem for assistir depois, só saber que essas coisas existem. Se a gente tivesse mais uma aula, eu faria mais uma redução, que é o seguinte. Então, lá naquele nosso diagrama, né, a gente mostrou que dominação é NP completo. Se a gente tivesse mais uma aula, eu faria uma redução para caminho hamiltoniano. Tá? E por que eu gosto dessa redução? Ela é bem complicada, ela é mais complicada do que todas que a gente viu, mas ela usa um tipo de ferramenta que, para fins de avaliação da disciplina, a gente não vai fazer isso, tá? Eu não vou colocar isso na prova,
mas que é muito comum quando a gente faz redução de NP completude, que é o seguinte, é o uso de gadgets. O que é um gadget? Gadget é um treco, é um trambolho que ajuda a gente a fazer o que a gente quer fazer, tá? E como é que, o que significa isso mais precisamente? Bom, frequentemente, quando você vai fazer redução, por exemplo, de um problema em grafo, ou de um problema em SAT, o que você vai fazer é o seguinte, você vai substituir pedacinhos da instância original por um desses trambolhos, por um desses gadgets, tá? Então, numa redução que eu costumo abordar nesse curso de vertex cover para caminho hamiltoniano, o Cormen fala de widgets, deve ser a mesma coisa. Isso que eu ia falar, o Cormen fala widget mesmo. Aqueles 12 vértices, né? Isso, eu não sei se a redução que está no Cormen é a que eu costumo dar, mas a redução que eu costumo dar nesse curso quando a gente tem um calendário mais relaxado é o seguinte, a gente faz uma transformação onde a gente, basicamente, para cada aresta do grafo original, a gente vai construir um gadgetzinho com, sei lá, uns 12 vértices, que é mais ou menos assim. Sei lá, alguma coisa... Eu sempre erro isso, mas vou tentar não errar aqui. Mas, basicamente, a gente transforma isso nisso. E aí, então, a gente pega o grafo, cada pedacinho do grafo a gente transforma, a gente explode ele para um negócio maior, tá? Então, pode ser que a gente tenha um gadget para vértice, um gadget para aresta, ou se a gente estiver fazendo uma redução de SAT, é muito comum você ter um gadget para cláusula e um gadget para variável, às vezes um outro gadget para literal, e depois a gente combina essas coisas de algum jeito, né? Então, o que você vai fazer? Tipicamente, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar vários pedacinhos desse e vai conectar eles de algum jeito, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma regra que vai conectar esse vértice nesse daqui, aí esse daqui vai ligar num outro, e esse vai ligar num outro, e esse vai ligar num outro, e assim por diante. E com isso você vai construir um grafão gigantesco, mas que ainda vai ter tamanho polinomial, tá? Porque o tamanho disso daqui é só uma constante multiplicada pelo número de arestas do grafo original, mas que você consegue garantir propriedades, tá? Para esse gadget do caminho ou do ciclo hamiltoniano, acho que aqui faz mais sentido falar do ciclo hamiltoniano. Qual que é a propriedade desse gadget? A gente consegue mostrar alguma coisa do tipo, se existe um ciclo hamiltoniano no grafo, sempre que eu entrar por aqui, por esse vértice, eu vou sair por esse daqui. Eu nunca vou sair por uma dessas outras pontas. Tá? E os outros vértices do meio nunca vão ter arestas para fora na construção. Tá? Em algumas reduções de SAT, você constrói um gadget de forma que uma atribuição verdadeira vai te dar uma configuração no grafo, por exemplo, uma escolha de vértices ou uma atribuição de cores para o vértice, e uma variável falsa vai ter uma outra forma de colorir. Mas, basicamente, você vai ter duas maneiras de fazer as coisas. Isso é um elemento que aparece muito em reduções. As outras duas coisas que eu gostaria de mencionar é o que a gente faz quando o problema é NP completo, né? Quando o problema é NP completo, bom, a vida não acaba aí, né? O problema ainda precisa ser resolvido na prática. E aí você tem muitas estratégias, tá? Eu já mencionei heurísticas que, na prática, acabam sendo bastante usadas, mas são soluções que, em geral, são super eficientes, você consegue calcular alguma solução muito rápido, mas você não tem garantia nenhuma de se aquela solução é boa ou não. Você tem algoritmos exatos que são exponenciais, tá? Então, assim, eu preciso resolver o problema, né? Às vezes o problema é NP completo, mas você ainda precisa resolver o problema, né? Você não pode não resolver. Por quê? Porque, sei lá, é um problema que aparece no sistema de controle de uma mineradora, sei lá, eu não posso me dar o luxo da barragem cair. Ou o controle de avião, eu não posso me dar o luxo de deixar o avião cair. Eu tenho que resolver o problema, mesmo que demore, para eu ter certeza que o meu avião vai voar, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que saber qual é a solução ótima para esse problema, tá?
Aqui entra uma coisa chamada complexidade parametrizada, tá? É uma dessas abordagens possíveis. E uma outra que é muito importante também é a dos algoritmos aproximativos. Então, o que é um algoritmo aproximativo? Um algoritmo aproximativo é um algoritmo que, tipicamente em tempo polinomial, a gente quer que seja rápido ainda, mas a gente abre mão. Então, a gente gostaria sempre de resolver rápido e preciso. NP completo, a gente sabe que, bom, dificilmente eu vou conseguir fazer isso. Então, do ponto de vista que você ainda tem alguma garantia, os algoritmos exatos, eles te garantem que a resposta está certa, tá? Os algoritmos aproximativos, eles não garantem que a resposta está certa, mas eles te dão alguma garantia sobre a qualidade da resposta, tá? Então, alguma coisa do tipo, eu não acho o ótimo, mas eu acho uma coisa que é no máximo, sei lá, problema da mochila. Eu não acho o ótimo, mas eu acho uma coisa que é pelo menos metade do ótimo. Tá? Uma heurística, ela nunca te dá essa garantia. Um algoritmo aproximativo, ela te dá alguma garantia. E aí, cada algoritmo aproximativo vai ter a sua garantia diferente. Um vai estar falando assim, eu sou no máximo 30% pior do que o ótimo, ou sou no máximo 10 vezes pior do que o ótimo, coisas desse tipo. Tá? Eu vou colocar 2 links no Moodle para quem tiver interesse em assistir. Um sobre complexidade parametrizada e outro sobre algoritmos aproximativos. Tá? Só para vocês saberem que essas estratégias existem, e isso é o que eu chamo de estratégia com garantias. Algoritmos exatos, eles te garantem que vão te encontrar a solução ótima, mesmo que o problema seja NP completo, mas vai demorar para achar. Algoritmos aproximativos, eles te garantem que a sua solução é, no máximo, X vezes pior do que a solução ótima, mas eles te dão pelo menos essa garantia e acha essa solução rápido, ou seja, em tempo polinomial. Enquanto heurísticas, tipicamente, não te garantem nada. Tá? Você pode rodar para várias instâncias e pensar assim, na prática isso funcionou, mas pode ser que no futuro alguém construa uma instância que chega para a sua heurística e a sua heurística dá uma solução terrível comparada ao ótimo. Tá? Porque elas não garantem nada. Então, essas eram as coisas que eu queria mencionar. Para vocês saberem que existe e a gente encerrar nosso curso, pelo menos falando, existem essas direções aqui e existem disciplinas que cobrem esses assuntos também no nosso programa. Tá? Muito bem.